Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou sócia e proprietária da Emma Paula Accessories e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a minha gestação, como foi a descoberta e também como que eu consegui aí caminhar os 9 meses trabalho, empreender com a gestação. Então, primeiro, vou compartilhar com vocês um pouquinho como foi para eu engravidar. Em 2019, eu recebi um diagnóstico de algo que me abalou muito, algo que foi super difícil para mim, algo que poderia, uma das maiores causas da infertilidade. Eu descobri a endometriose profunda através de uma ressonância magnética. Foi algo que me abalou, me deixou bem para baixo, afetou bastante minha autoestima. Na época eu namorava o Pedro. Fiquei com medo de viver a endometriose, o que isso poderia causar, porque eu não sabia da existência. Eu sempre tive ciclos menstruais de uma forma super delicada, assim, com muita cólica, sofria bastante, fiz exames de sangue para ver se eu detectava endometriose, não achei, ou ovário policístico, eu tinha todas as características, né? Eu tinha bastante cólica, a TPM bastante apurada, excesso de pelos e hormônio alto, então eu ficava realmente bem. Eu sofria bastante durante o ciclo menstrual, mas a partir do momento que você recebe o diagnóstico da endometriose, o maior medo é a infertilidade, o maior medo é você não poder realizar o sonho de ser mãe. E assim, uma coisa é você não querer ser mãe, outra coisa é você não poder ser mãe, né? Foi algo que eu fui estudar sobre, foi um choque muito grande quando eu recebi a notícia em 2019, namorando o Pedro na época, eu até comentei, porque poderia ser um dos motivos que o Pedro, eu poderia não realizar um dos sonhos meus, da maternidade, e do Pedro, e isso poderia afetar muito nós dois como casal. Aí então em 2019, eu comecei a ter uma vida mais saudável, comecei a cuidar mais da minha alimentação, praticar atividade física e cortei por inteiro, assim, de forma total, o açúcar da minha vida. Eu fiquei durante 2 anos sem comer qualquer tipo de doce, qualquer tipo de alimento que tinha açúcar. E confesso que foi uma virada de chave, uma grande mudança na minha vida. Emagreci muito, melhorou minha qualidade de sono, melhorou a qualidade da minha pele e, por incrível que pareça, juntamente com medicamentos, que eu não venho aqui ao caso falar, eu tive uma regressão muito grande e significativa na minha endometriose. E continuei com a minha vida mais saudável, né? Me cuidando mais. Mas sempre com aquele medo. Será que eu vou ser mãe? Será que vai ser possível ser mãe? Porque é como se eu tivesse o meu lado direito inteiro atrofiado do meu útero. A minha trompa, se eu não me engano, o meu lado direito era inteiramente atrofiado, totalmente inflamado. Eu confesso que em 2020 noivei, 2021 comecei os preparativos para o casamento, 2022 nós casamos, e aí em 2023 comecei a pensar sobre a possibilidade de engravidar. Aquele medo de revisitar esse assunto novamente. Hoje vou conversar com vocês sobre a minha gestação, a tão sonhada e tão aguardada. Eu e Pedro começamos a conversar e nos preparar para esse momento. Tivemos a nossa primeira conversa em março de 2023, colocamos em oração e torcemos para que a endometriose não viesse destruir esse sonho ou dificultar. Como sou extremamente católica, eu e Pedro participamos de uma caminhada, a Caminhada de Santo Expedito, em abril de 2023. E durante essa caminhada, você geralmente coloca em intenção a Santo Expedito, são causas impossíveis, e eu fiz essa caminhada de 37 quilômetros com um propósito e colocando em oração para que eu conseguisse engravidar. Ao longo da caminhada, eu senti uma dor na parte da lombar, assim, na parte de trás da coluna.
eu pensei, obviamente estou há 6 horas caminhando, por isso que eu tô sentindo essa dor. E era uma dor como se eu estivesse abrindo o meu quadril. Uma dor que eu nunca tinha tido antes. Mas eu falei, estou fazendo um esforço físico de forma demasiada, de forma grande, então acredito que seja por isso. Cheguei, completei os 37 quilômetros de caminhada, fiz a minha intenção e confesso que não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada mais difícil do que o outro ano anterior que eu havia feito. Na próxima semana, após a caminhada, viria a minha menstruação. E eu estava na expectativa, né? Será que vai vir? Será que vai atrasar? E aí atrasou a minha menstruação, mas como eu tenho endometriose, meu ciclo menstrual é totalmente irregular, não me deixou na expectativa, ou me deixou na possibilidade de ser, pensei na possibilidade de ser uma gravidez. Então, acalmei meu coração. Na época, Pedro, que estava mais ansioso do que eu, ele foi à farmácia, ele comprou o teste de gravidez. Eu fiz o teste 21 de abril. Fiz o teste, fiz aquele teste de urina, né? E na hora que saiu assim, apareceu como um pauzinho, né? Que seria o negativo. O Pedro estava do outro lado da porta do banheiro, no aguardo, ansioso, e eu comentei ao Pedro que eu não estava grávida, que tinha dado negativo. Mostrei o teste para ele. Pedro veio super triste aqui para a sala, ficou bem cabisbaixo e ficou quieto. Eu fui para o quarto e senti pela primeira vez uma sensação diferente, algo realmente de Deus, algo sobrenatural. Eu fui deitar, coloquei a mão na minha barriga e não sei porque eu falei, filho, filha, você tá aí? Eu senti algo diferente. E aí, meu coração inquieto, voltei para ver o teste de gravidez. Na hora que eu vi, tinha um pauzinho da frente bem clarinho e o outro pauzinho assim mais escuro. Falei, gente, será que isso é positivo? Fiquei naquela, será? Mas eu não vou falar pro Pedro, o Pedro já tá triste. Falei, melhor eu silenciar. E nesse mesmo momento eu entrei no grupo que eu participo de mulheres com endometriose. E lá tava a foto de uma mulher que estava há 8 anos tentando e era idêntica à foto que eu tirei do meu teste de gravidez. Gente, era praticamente o mesmo teste. Eu falei, não é possível. E ela pôs assim, lá no nosso grupo, após 8 anos de tentativa, o meu positivo veio. Eu falei, eu devo estar grávida, mas eu fiquei com aquela insegurança, será que tá grávida? Será que é mesmo? Não vou comentar nada com o Pedro. Naquela noite, eu simplesmente não dormi. Falei, vou esperar a primeira urina do outro dia. E aí, não dormi aquela noite, fiquei em silêncio e aguardei para o outro dia de manhã. No outro dia de manhã, cheguei tremendo na farmácia, comprei o teste, vim para casa. Na hora que eu vi, apareceu assim, em letras garrafais, grávida, de 1 a 2 semanas. É um sentimento que eu não consigo explicar. É um sentimento de felicidade, é um sentimento de sentir completa, mas ao mesmo tempo muito medo, insegurança, como lidar com essa nova informação, como lidar com a gestação, como seguir em frente. O que eu posso comer, o que eu posso usar de produtos, que tipo de medicamento, aquela grande insegurança e ao mesmo tempo aquela alegria de, meu Deus, no primeiro mês eu consegui engravidar. E ela falava, será que eu faço surpresa pro Pedro? Será que eu não faço surpresa? Resumindo, eu saí do banheiro, saí correndo com o teste e mostrei pro Pedro, não consegui guardar surpresa nenhuma, fazer vídeo nenhum. E avisei ao Pedro que nós estávamos grávidos. Após 20 dias eu já estava trabalhando na loja. Meu marido chegou no vídeo.